O nosso convidado de hoje é o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do município, Dr. Edson Simões. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar conosco. O que é o TCM, presidente? O Tribunal de Contas do município foi criado em 1968, após a Constituição de 67, numa luta que vinha há muito tempo pela autonomia dos municípios. Naquele momento, o município de São Paulo equivalia ao terceiro orçamento da nação. O primeiro era o Brasil, o segundo o Estado. Então, o Faria Lima era prefeito eleito pelo povo. Automaticamente ele queria fazer uma série de reformulações, mas nós estávamos em um período autoritário e automaticamente o presidente da República era biônico, assim como o governador era biônico. E isso atrapalhava porque havia uma interligação de poderes e ele precisava de independência. Então ele pega a autonomia do município, uma luta que vem desde o Império pela autonomia municipal e das províncias, depois estados, e cria o Tribunal de Contas do município no final do ano de 68, que era para analisar as contas do município e não ocorrer interferência do Estado no município nem da Federação no município. Ou seja, a independência estadual... Uma cidade-estado. Era o município de São Paulo e continua sendo. Qual é a importância, na sua visão, para a sociedade do Tribunal de Contas do município? O Tribunal de Contas do município analisa as contas do prefeito anualmente, todo o orçamento e a sua aplicação, dando um parecer que vai para o parlamento municipal e lá ocorre o julgamento. Porque às vezes há confusão pensando que os tribunais, tanto o municipal como o estadual, como o TCU, julgam as contas e dão um parecer. Quem faz o julgamento é o parlamento, porque pela Constituição brasileira, os tribunais são órgãos de auxílio técnico mais independentes do parlamento brasileiro. E, além disso, nós analisamos as contas das subprefeituras, de todas as secretarias, das autarquias, observamos a qualidade do serviço e compatibilizamos, recebemos recursos, todos os editais, as licitações. Então é um trabalho enorme, ciclópico, que se faz sem dúvida, num orçamento como o de São Paulo, que vai ser agora de 50 bilhões. Esses 50 bilhões são analisados pelo Tribunal de Contas do Não município. todo, por amostragem. Por exemplo, o ano passado nós analisamos dos 40 e poucos bilhões, 21 bilhões. Ou seja, aproximadamente metade. Metade. Bom, agora, de uma forma pragmática, para que todos entendam, quando se fala em dinheiro, qual foi a economia que o Tribunal de Contas do município trouxe para o município de São Paulo na sua gestão? Nós analisamos preventivamente os editais. Só em editais, nos últimos 4 anos, nós evitamos os gastos de 1,5 bilhão. 1 bilhão, 1,5 bilhão de reais só em editais. De economia. Para dar um exemplo dos primeiros 2 meses desse ano, só num processo nós evitamos o gasto de 120 milhões. Meu Deus. Então nós atuamos com as auditorias em cima. Recentemente nós estamos analisando a alimentação das creches, das crianças, o lanche delas. Uma questão de qualidade, porque ocorrem contratos comprando a mercadoria de primeira qualidade e lá na ponta pode haver uma mercadoria não de primeira qualidade. Então nós estamos usando inclusive a escola de contas para dar aulas para as crecheiras, para quando chegar alguma coisa errada, ela comunicar à Secretaria da Educação, à Controladoria Interna da Prefeitura e também a nós, num trabalho conjunto com o Executivo, no sentido de viabilizar a qualidade, assim como ocorre na saúde e em outras áreas que nós estamos fiscalizando. Parece que existem outras grandes decisões e bastante polêmicas que o Tribunal de Contas do município está evitando que ocorra com pareceres extremamente pesados. São os editais que a gente tem analisado. Sem dúvida. Estes editais, me parece que uma das grandes questões nesse momento são corredores de ônibus, ou o senhor estaria impedido de falar desse tema? Não, os corredores já foi público. Em janeiro, eu sou relator dessa questão. Sim. Por isso a pergunta... houve o projeto efetuado pela Secretaria dos Transportes dos corredores. Sim. E veio para o tribunal. Sim. Então eu analisei
naquele momento, e havia vários problemas que podem ser superados, mas havia dois fundamentais. Era a questão orçamentária para os corredores e do projeto básico. Então não estava bem esclarecida a questão orçamentária e do projeto básico. Então, temporariamente, nós suspendemos para que o Executivo respondesse, explicasse e provasse o orçamento, porque tem dinheiro dinheiro municipal e dinheiro federal. Claro. Inclusive o TCU entra em sintonia conosco na hora que entra o dinheiro da área federal, assim como analisamos o estádio do Corinthians, né? Por intermédio do conselheiro Domingo de Sei. E não tendo esses dois itens, nós suspendemos temporariamente para explicações do Executivo. E o Executivo sempre tem trabalhado no sentido de explicar para que essa questão a busca seja da harmonia. Superada no sentido de viabilizar as necessidades. Então, nós trabalhamos preventivamente, evitando, por exemplo, que uma obra comece, a gente entre com auditoria e depois ela tenha que ser parada. Porque quando para uma obra é prejuízo na certa, de milhões e até de bilhões. Claro. O valor dos corredores é de 4 bilhões e 800 aproximadamente, e houve outros editais também que outros conselheiros relatores do Tribunal de Contas suspenderam preventivamente para que o Executivo explique melhor os detalhes e ocorrer a liberação definitiva no sentido de viabilizar as obras, porque São Paulo precisa de obras realmente na medida em que a cidade de São Paulo não teve planejamento, ela não cresceu, ela inchou. Ou seja, o Tribunal de Contas do município, como o do Estado e como da União, realmente são grandes guardiães que trabalham preventivamente, tentam impedir que gastos desnecessários sejam feitos. A gente procura evitar isso, apesar de anteriormente os tribunais serem classificados como analistas a posteriori, mas com a modernização, lei de responsabilidade fiscal, todas as modificações, a gente está trabalhando concomitante durante o edital e depois que começa a obra, vendo a execução contratual. Que bom. Com as medições para evitar gastos. Na realidade, quando os tribunais se desenvolveram da Europa e o Brasil coloca na República com o decreto 966-A de 1890, novembro, e depois entra na Constituição de 1891, ele deve ser o guardião do tesouro, Claro. portanto, dos impostos pagos pelo cidadão. Na sua avaliação, presidente, qual o principal desafio ou os principais desafios do TCM? São vários. Em primeiro lugar, nós temos atualmente com as aposentadorias, né, a questão dos funcionários, que são altamente qualificados e que a gente tem que ir substituindo. Segundo, nós estamos entrando na questão da informática, porque com a informática entrando, a gente diminui a quantidade de mão de obra, porque uma cidade como São Paulo, com 50 bilhões e com um crescimento, é a locomotiva do país. Tem que ter um trabalho cotidiano e duro. Então, nós estamos informatizando todo o tribunal, de tal maneira que nós vamos conseguir a agilização dos processos. Então, essa adequação à legislação e à atuação concomitante está nos fazendo fazer uma reformulação, inclusive, do regimento, no sentido da fiscalização, do controle externo ser algo sintonizado com os interesses da sociedade. Ou seja, não existe problema de verba para o TCM fazer as implantações necessárias? Não, nosso orçamento é de 250 milhões e a gente inclusive faz uma poupança, tanto é que o ano passado nós devolvemos mais de 60 milhões, quase 70 milhões. Eu posso lhe mostrar aqui. A verba dada, alocada, é mais do que suficiente para todo esse trabalho. E além disso, para você ter uma ideia, nós devolvemos de 2010 a 2014, 180 milhões. Mas é necessário explicar que houve muita aposentadoria e que uma parte desse dinheiro deve ser alocada para os novos concursos. Claro. Só o ano passado foram 72 milhões que nós devolvemos, porque a gente tem que economizar, dando exemplo exatamente dessa poupança que volta para o município. Ou seja, uma gestão altamente eficiente e econômica. Exatamente. Bom, os tribunais têm os seus desafios, cada um nas suas várias esferas. Qual é a diferença do Tribunal de Contas do município, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União?
trabalha-se em conjunto? Existem diferenças fundamentais ou não? Existem diferenças fundamentais. O primeiro criado foi o TCU, conforme eu disse, em 1891 pela Constituição, com decreto anterior. O TCU pega todo o país e o modelo dele depois vai ser copiado pelos Tribunais de Contas do Estado. Mas o Tribunal de Contas do município tem ligeiras diferenças. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado tem 7 conselheiros, nós temos 5 conselheiros. Por quê? Porque é uma questão de economicidade em 68 e 69. Porque naquele momento, alguns municípios criaram tribunais de contas sem a estrutura econômica, tanto é que depois foram fechados. Apesar da emenda constitucional número 1, tentar fechar o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Há Tribunal de Contas do município no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro havia 2 estados, Guanabara e Rio. A fusão deu o Tribunal de Contas do município de lá, mas lá com 7 já originalmente. Então, são pequenas diferenças existentes devido a não haver simetria entre município, estado e federação. Bem, presidente, nós temos visto e observado que o senhor é um grande especialista no tema de controle de contas públicas, controle externo, etc. Inclusive, o senhor escreveu alguns livros. Sim. O mais recente é esse aqui. Foi em julho. Este é um livro de autoria do presidente, que fala sobre controle externo e que está à venda nas livrarias, não é isso? Sim, Saraiva. Saraiva, na livraria Saraiva. Foi o lançamento da Saraiva. E tem um outro livro, que é Tratado de Direito Financeiro, feito em coparceria com o ministro Gilmar Ferreira Mendes, com o doutor Ives Gandra Martins, o doutor Carlos Valder do Nascimento, que aqui também está, que está nas livrarias também à venda. E não estamos fazendo merchandising, estamos apenas dizendo a importância do controle externo e do trabalho que é prestado. Presidente, nós temos que fazer uma pergunta deselegante, mas necessária. Pois não. Nós estamos no momento eleitoral e o nosso programa, claro, como todos os outros, passam por análise. O senhor não é candidato, o senhor não está em campanha, o senhor não está vinculado a nenhuma... Não pode. Uma pessoa para ir para o Tribunal de Contas da União, do Estado ou do município, tem que abrir mão de qualquer partido político, senão não toma posse. Qualquer participação em partido político pode ocasionar o impeachment, na medida em que a visão tem que ser tecnicista e não político-partidária. É claro que o Aristóteles já dizia que todo homem é um homem político, mas não na acepção de política partidária, devido à convivência. Depois o Freud desenvolve uma série de teorias e sociólogos, etc. Todavia, os tribunais não podem participar. A visão deles é de uma visão técnica e de informações para o parlamento e fiscalização externa. Presidente, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade, quero cumprimentar o seu trabalho maravilhoso para as pequenas empresas e médias empresas no Brasil. Esse trabalho é fundamental porque a grande quantidade de trabalhadores está nas pequenas e médias empresas. Isso faz parte do desenvolvimento brasileiro. Desenvolvimento esse que começa com a Revolução de 30, com a Revolução Industrial. 30 começa a verdadeira industrialização. Houve uma tentativa com a Primeira Guerra Mundial e isso fez com que o Brasil abrisse o leque e transformasse todo o nosso desenvolvimento numa política que vem sendo seguida de forma intensiva do Vargas até os governos atuais. Ou seja, é necessário, nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com uma população de 200 milhões, que tenha iniciativas como a que vocês têm aqui, no sentido do Brasil sair da emergência para se transformar num país sólido e desenvolvido. Conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do município, doutor Edson Simões, foi um prazer tê-lo conosco. O seu sucesso é o sucesso de todos nós. Continue com esse bonito trabalho. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!